E aí galera do YouTube, nossos amigos que nos acompanham pelo Airsoft Tech Blog, nossos clientes aí de Plus, pessoal também que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo Google Plus, tudo bem com vocês? Aqui é o Diógenes trazendo mais um vídeo hoje. E esse vídeo que nós vamos tratar hoje de um assunto bem simples. É um assunto que a gente até acredita que possa existir outros vídeos na internet falando sobre essa mesma problemática aqui. Mas é um vídeo que vai falar de um assunto que nós também recebemos e-mail constantemente. Direto nós recebemos e-mail fazendo essa mesma pergunta, perguntando sobre o mesmo assunto. E eu já até disse que no e-mail, num vídeo anterior, que pergunta recorrente precisa de uma resposta recorrente, não é isso? Pergunta repetida vai ter resposta repetida, porque trata-se de critério técnico. E constantemente a gente recebe perguntas sobre como fazer a vedação ou como testar para saber se a vedação da EG está boa. O que é preciso trocar para poder melhorar a vedação? Então, partindo dessa mesma problemática, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Até para nos ajudar nas respostas, porque tendo um vídeo como referência, se a resposta couber dentro desse vídeo, a gente vai utilizá-lo como referência para a resposta. Então, e vai servir para vocês também, para aqueles que não sabem o que fazer, ou que tem dúvida, ou não sabem testar, vai servir como referência para vocês também, tá bom? Então vamos lá. Quais as peças que fazem parte do sistema de compressão? Bom, o sistema de compressão, muita gente pode até achar que não, mas o sistema de compressão ele compreende duas engrenagens, que é a sector gear e o pistão. Vocês se lembram que lá no vídeo sobre correção do ângulo de encaixe, se não me engano, eu falei sobre o pistão ser uma engrenagem linear, correto? Nós temos a engrenagem, o pistão, mola, guia de mola, cilindro e os outros componentes, tá ok? Componente de cilindro, que é cabeça de cilindro e nozzle. Bom, além da cabeça de pistão que está acoplada no pistão, né? Então, dessas partes que compreende o sistema de compressão, ou seja, é aquilo que vai dar pressão na EG, ou seja, que vai produzir pressão na EG, esses componentes, alguns deles sofrem problema de vedação. Então, é sobre esses componentes que nós vamos falar hoje. Sobre quais componentes e como eles influenciam na vedação, tá ok? E assim, vou deixar claro que nesse vídeo nós vamos falar sobre vedação interna. Nós trataremos sobre o aspecto da vedação interna, tá? Porque a vedação ela pode ser interna e externa. A parte externa compreende o hop-up, o bucking e o cano de precisão, tá? Então esse daí nós não vamos tratar hoje, pode ser assunto posterior. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas a nossa prioridade hoje, o assunto é compressão e vedação interna, tá? Bom, beleza. Quais os componentes que sofrem problema de vedação dentro da gearbox? Mola, guia de mola e engrenagem não participa da vedação, tá? É só a parte mecânica da compressão. Então esses aí não participam. Então vamos começar falando do cilindro. E para poder a gente começar falando do cilindro, eu quero até dizer uma coisa para vocês. Eu vou abordar os aspectos do funcionamento e também vou explicar para vocês se é preciso ou não fazer a troca, tá? Alguns itens não são precisos fazer a troca, não é preciso fazer a troca de alguns itens e outros já são necessários, tá bom? Então vamos lá. Cilindro. Na maioria absoluta das vezes, eu diria que em mais de 90% ou 95% ou quase 99,9% eu diria de chance de não necessitar a troca. Não necessita a troca. Por quê? Porque o que influencia no cilindro em relação à vedação, prestem bem atenção, em relação à vedação, é a superfície interna, a parede interna,
o estado com que ela se encontra. Tá entendendo? Então, quanto mais polida é a parte interna, melhor será a vedação. Por quê? Porque quando o anel de vedação da cabeça de pistão ela tiver expandida por causa da pressão interna e fizer contato com a superfície do pistão, se ela não tiver arranhados, e esses arranhados são pequenos sulcos, né, são pequenas canaletas, e nessas pequenas canaletas pode ocorrer o vazamento, porque o anel de vedação ele não é tão macio para preencher, então ele vai passar por cima, entendeu? Então ele cria aquele mini sulco que a gente imagina ser um arranhão, ele é um mini sulco, e a cabeça de pistão ela não consegue fazer com que o anel de vedação expanda o suficiente para completar aquele sulco, para que ele preencha. E aí, como ela passa superficialmente, o ar acaba escapando. Então, quanto mais polida for a cabeça, o cilindro, melhor para a cabeça de pistão fazer a vedação. Na maioria das vezes, a graxa, a própria graxa que a gente utiliza, ela faz o serviço de completar essa canaleta, tá? Então, porque são micro canaletas, são micro sulcos, e esses micro sulcos podem ser preenchidos com a graxa. Por isso a importância da graxa na vedação. Não vamos confundir a troca disso aqui em relação à vedação com a troca em relação ao volume de ar, tá? Não é a mesma coisa de trocar o cilindro aqui por causa do volume de ar. Se você colocar se você colocar um cilindro desse modelo com um cano muito comprido, você vai ter problema de FPS, uma queda de FPS, porque não tem ar suficiente para poder empurrar a bolinha até a saída, tá bom? Então não confunde. Se você tiver tem um cilindro desse e fez a troca por um cano, um cilindro desse aqui, que tem uma janela grande, por um cano de 509 milímetros, por exemplo, de comprimento, esse cilindro aqui não é suficiente para poder dar volume de ar suficiente para poder empurrar a bolinha até que a bolinha saia do cano, tá bom? Então não confunde. Para trocar isso aqui, só se tiver um arranhão muito grande, ou às vezes esse arranhão ele acabou criando um descascado, porque tem alguns cilindros que tem tratamento interno com um tipo de produto para ficar bem lisinho, com Teflon, por exemplo. Então, se aconteceu esse descascado ou se arranhou, aí sim você trocaria. Mas a maior parte das vezes basta você fazer o polimento. Compra aquelas massas de polir metal ou aquele líquido, por exemplo, tem até um líquido que serviria para poder fazer isso aqui, que é um líquido de polir joias. Então serve também. Você faz o polimento com um Dremel ou uma furadeira, você coloca aquela escovinha, não sei como é que chama aquele negócio, aquela espuminha, e faz o polimento interno, tá? Então a maioria das vezes não precisa trocar o cilindro. Vamos falar de pistão e cabeça de pistão. Como eu disse para vocês, o pistão, como ele trata-se de uma engrenagem, ele não participa da vedação. Ele funciona apenas como êmbolo, tá? Então, se ele é o êmbolo, se ele só serve para poder acumular, trazer a mola para trás e depois empurrar o ar para frente, ele não participa diretamente da vedação, tá ok? O que participa no caso é a cabeça do pistão. Aí sim nós temos problema de vazamento nessa peça. Os dois problemas que podem ocorrer são o seguinte. Primeiro, a cabeça de pistão, eu vou utilizar essa lapiseira aqui que ela tem a ponta bem fininha. A cabeça de pistão, ela tem esses buracos, essas entradas de ar. Para que servem essas entradas de ar? Essas entradas de ar fazem com que, quando o pistão é empurrado, quando o pistão está sendo empurrado, ele vai produzir uma pressão dentro do cilindro. E essa pressão ela vai empurrar a bolinha, correto? Só que a mesma pressão que acontece empurrando a bolinha, ela acontece também contra a cabeça do pistão.
Então é a mesma pressão. E o ar, nessa pressão, ele entra por essas ventosas, aumenta a pressão dentro dessa canaleta. Aumentando a pressão dentro dessa canaleta, ele vai fazer com que o anel de vedação se expanda. E o anel de vedação, ao expandir, ele vai comprimir contra a parede do cilindro. Vai comprimir contra a parede do cilindro, ele vai aumentar, dilatar. Aumentou lá, quando diminui a pressão, normalmente, quando o pistão bate no final lá, acabou a pressão, acabou a compressão. Então o que vai acontecer? O anel de vedação vai fechar novamente, vai iniciar outro ciclo, quando ele for para frente, expande novamente. Então ele funciona dessa forma. Ele expande na hora que está sendo empurrado para frente e encolhe quando está sendo tracionado. Dessa forma funciona. Então, essas ventosas servem para quê? Para permitir que a pressão, que o ar entre aqui em forma de pressão, e essa pressão faça com que o anel de vedação dilate. Essa dilatação de dentro para fora faz ele aumentar o diâmetro, comprimindo contra a parede do cilindro e evitando o vazamento de ar entre o anel de vedação e a parede do cilindro, tá ok? Então agora vocês entenderam, ao falar das ventosas, vocês entenderam qual que é a função do anel de vedação. O grande problema das AEGs que a gente compra, essas AEGs básicas, é que esse anel de vedação costuma ser muito duro, feito de uma borracha muito dura. E com o passar do tempo ela vai ressecando ainda mais, principalmente aqueles que utilizam graxa sem ser a graxa de silicone. Utilizam graxa aí convencional. Ela acaba ressecando ainda mais a borracha. E à medida que o tempo passa também, além de ressecar, ela diminui o diâmetro. Então, quando o pistão é projetado à frente, ele não deveria expandir esse anel de vedação? Ele tenta expandir, mas o anel de vedação é muito duro. Como ele é duro demais, ele acaba não comprimindo contra a parede do cilindro. Então o ar vaza e aí eles não conseguem, a cabeça de pistão não consegue vedar completamente. Entenderam? Então, o que pode ser feito para melhorar isso aqui, no caso, é você expandir, fazer com que o anel de vedação ele se expanda. Existe uma técnica, eu até expliquei isso no blog, nós disponibilizamos uma matéria no blog falando sobre como aumentar o FPS, cabeça de pistão. Lá eu ensino uma técnica que é para deixar o anel de vedação com diâmetro aumentado. Você passa o cilindro por dentro do anel de vedação, deixa dessa forma, passa graxa de silicone, preferencialmente graxa mesmo, não passa óleo, tá? Passa graxa, leve isso aqui, eleva isso aqui a uma temperatura mais alta. Você pode fazer com o isqueiro, você pode passar o isqueiro aqui de modo que esquente o anel de vedação. Você pode levar no próprio fogão, não leve diretamente no fogo, tá? Leve só no calor. Faça com que a temperatura seja aplicada de forma homogênea aqui também, entendeu? É bem equilibrado a quantidade de calor. Esquenta, faça com que esse anel fique um pouco mais mole durante algum tempo. Na hora que ele começar a ficar mais molezinho, que ele ficar mais maleável, você deixa ele no cilindro, deixa no canto para descansar e para esfriar durante um dia, de um dia para o outro. E aí, quando você retirar ele de lá, ele vai ficar com o diâmetro um pouco aumentado, tá bom? Então ele estará com o diâmetro aumentado, vai permanecer aumentado. Quando você retirar ele do cilindro, ele vai encolher um pouco, mas ele ainda assim vai permanecer com um diâmetro maior do que já estava, entendeu? Pode observar que aqui, só de colocá-lo aqui, ele já aumentou um pouco o diâmetro em relação à cabeça de pistão, ó. E aí, depois que ele fizer isso daqui, pode ser que você encontre alguma dificuldade para poder introduzi-lo. Observa aqui que ele, olha lá, pode observar que ele está sobrando. Aí você empurra com um pouco de jeito, e você empurra. Com o passar do tempo ele vai encolher novamente, ele vai diminuir um pouco, mas ele não vai perder o contato com o cilindro, tá? Claro, a gente está falando de uma peça que ela é de qualidade ruim.
esse pistão e essa cabeça de pistão aqui é de péssima qualidade, né? Então, a nossa sugestão é você já trocar. Mesmo porque algumas vezes você vai aplicar calor e essa borracha vai quebrar. Ela é tão ressecada, já tá tão ressecada que ela acaba quebrando. O que é na verdade até um favor, né? Se ela quebrar é um favor, porque ela não presta mesmo, então seria bom você já trocar. Essa daqui, por exemplo, é um pistão e uma cabeça de pistão da Jingong. Sinceramente, meus amigos, não vale nada. Péssima qualidade da Jingong, tá? Dessas peças aqui. Então, sanou esse problema aqui. Vocês sabem como é que faz agora. Vamos passar para a cabeça do cilindro. Cabeça de cilindro, ela pode ocorrer o vazamento em dois locais. Na junção do cilindro com ela, onde está esses anéis de vedação aqui, onde encontram-se esses anéis de vedação. E nesse caso aqui, nesses bocais que vem com a estrutura em metal e o bocal de metal, ou seja, não é uma peça única, essa peça toda aqui ela é composta por pelo menos 5 partes, ela pode ocorrer a quebra da estrutura aqui na base do bocal. No pé do bocal aqui pode ocorrer, na base aqui pode ocorrer a quebra. E aí esse bocal fica mole, ele fica solto. Então pode ocorrer vazamento de ar no bocal também, entenderam? Então, os dois locais que podem ocorrer é aqui, na junção com a cabeça de cilindro, ou no bocal. No bocal você pode até colar. Se você quiser colar, põe uma cola de secagem rápida aí. Funciona. Mas a sugestão nossa é que se quebrar o bocal, você troque a peça, tá? Troca a peça porque muitas vezes pode ficar desalinhado. E esse desalinhamento aqui, ele vai ter problema lá no hop-up. Porque esse bocal é o guia também do nozzle, tá bom? Então, assim, se você não consegue alinhá-lo mais, ele vai dar problema no desempenho do nozzle, tá bom? Então faça a troca. Tá, mas não está quebrado, mas está vazando aqui. O que eu posso fazer? O que pode ser feito? Eu não vou passar porque eu preciso dessa peça aqui para poder mostrar para vocês como é que faz o teste, tá? Então eu não vou passar, mas vou ensinar para vocês. Pega o veda-rosca. Pega o veda-rosca. Passe 2, 3, 4, quantas voltas forem necessárias para que essa cabeça de cilindro entre apertado aqui, ó. Para que ela entre de forma justa. Ela não vai balançar, essa daqui até balança, ó. Se ela entrar aqui de forma justa, ela não vai balançar lá dentro, ó. Ela não vai ter essa mobilidade aqui. Passe 2, 3, 4, quantas voltas forem necessárias. Retire o excesso para que não tenha excesso nesse local aqui. E também não tem excesso pro lado de dentro aqui, ó. Pelo lado de dentro, tá? Então você vai fazer uma faixa bem fina, passando em cima desses dois anéis de vedação aqui, ou no caso um, pode ser que seja só um. Você vai passar aqui uma camada, retira o excesso na parte interior, retira o excesso na parte exterior, deixa só uma fitazinha bem fina. Reintroduza no cilindro, não vai vazar ar aqui mais, tá? Eu não vou fazer nesse aqui para mostrar para vocês, porque eu preciso dessa peça para mostrar o teste, para mostrar como é que se faz o teste. E a quarta e última peça que é envolvida na vedação interna é o nozzle. O nozzle costuma ter um anel de vedação aqui, principalmente os que são comprados depois. Nos originais, nos que vêm originais, raramente você tem uma egg que venha com o nozzle com um anel interno de vedação. Muito difícil, raramente você encontra uma. GG, King Arms não vem. Então ela não tem anel de vedação no nozzle. Esse nozzle aqui é da G36. O que estava nessa egg aqui quebrou, então eu peguei esse da G36 aqui que não tem anel de vedação para mostrar para vocês. Ele não tem anel de vedação, depois eu vou mostrar como é que é o desempenho desses nozzles sem anel de vedação. O nozzle com anel de vedação, ele tem um anel de vedação na parte interna, eles fazem uma canaleta aqui dentro, e essa canaleta aqui eles introduzem um anel de vedação. Talvez seja possível ver aqui. Tá. Alguns nozzles, inclusive da marca Rocket, por exemplo, que a gente vende na nossa loja, eles já vêm com um duplo anel de vedação, que aí ele garante 100% de vedação no nozzle, tá?
Por exemplo, tem nozzle de M4 e nozzle de AK-47 que vem com duplo anel de vedação, que é já para garantir 100% de vedação aqui. A maior parte das vezes você já tem vedação com um anel de vedação só, tá? Mas eles ainda fizeram com dois, que é para garantir 100% de aproveitamento do ar sem que ele escape pelo nozzle. Bom, falamos sobre essas peças. Uma coisa que eu acho importante, vou até frisar aqui, já influencia diretamente na vedação externa, é o seguinte: quando vocês forem comprar o nozzle, não se esqueça de medir o nozzle primeiro, tá? Faça a medição dele, faça a medição com o paquímetro antes de você comprar. Porque se você comprá-lo muito curto, você vai ter problema com vedação, porque ele não vai ser introduzido completamente dentro da câmara de hop-up. Ele não vai fazer contato com o bucking 100% e aí vai vazar ar na junção entre os dois. Se ele for muito comprido, se ele for mais comprido do que o original, uma diferença significante, ele vai te dar problema de alimentação, tá bom? Então, quando for fazer a compra do nozzle, observe o comprimento dele. Na descrição na nossa loja, a gente já coloca lá na descrição, quando você clica dentro da página do item, você vai ver na descrição lá que tem o tamanho de cada um para servir de referência para os senhores aí, tá bom? Então, falando disso aqui, beleza, nós sabemos o que cada uma dessas peças pode influenciar na vedação e como é que a gente faz o teste. Como que eu posso testar? O teste é muito simples. Vamos começar testando cabeça de cilindro e cabeça de pistão. Esse pistão aqui, eu não sei se vocês já conseguiram observar, ele é até um pistão original, tá? Ele estragou todos os dentes, a engrenagem roeu todos os dentes, porque esse primeiro dente aqui ele está movimentando-se um pouco, e aí a engrenagem acabou não escapando algumas vezes. Como ela escapa o primeiro dente, ela vai continuar tracionando a partir dos outros, mas o último dente vai raspar os outros. O último dente da engrenagem vai raspar os demais, tá? Então vamos lá. Eu até deixei o pistão dessa forma aqui. Eu deixei o pistão original mesmo estragado, para vocês verem que não é a questão da peça ser original ou não ser original. Como eu disse, às vezes peça original tem boa qualidade. Vou citar o exemplo aqui da G&G ou da King Arms, que tem pistão e cabeça de pistão de boa qualidade. E muitas vezes não é necessário trocar, tá? Se vocês quiserem comprar novos, para mim eu acho bom, né? Não vou ser hipócrita. Pra gente que vende peças é excelente. Mas tem determinadas situações em que o guerreiro não tem condições de comprar peças novas e tal. Então acaba que ele pode resolver um problema desse que é muito simples, sem gastar muito. No máximo um pouquinho de graxa e um veda-rosca. Vou colocá-lo dessa forma aqui para vocês observarem a movimentação aqui. Para fazer o teste de compressão, para você saber se o seu cilindro, a cabeça de cilindro e a cabeça de pistão estão funcionando corretamente, basta segurar o cilindro e tapar a boca da cabeça de cilindro e projetar o pistão. Olha, observe, olha, observe, olha. Observe aqui, vocês conseguiram observar, a cabeça não está muito fixa, então ela acaba sendo projetada um pouco para frente. Mas pode observar que o pistão, olha, observe aqui, eu tapando aqui o bocal, o pistão consegue ir à frente. Olha, o pistão consegue ir à frente completamente. Essa ida à frente significa que uma dessas partes, uma dessas peças, está com vazamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é testar a cabeça de cilindro. Eu disse para vocês que vocês podem passar o veda-rosca ou vocês podem comprar outra. Vamos observar essa cabeça de cilindro aqui.
Essa aqui é da marca Rocket, é da que vendemos na loja aí. Ela também vem com duplo anel de vedação. E ela tem menos tolerância, viu? Muita gente tem dificuldade em fazer a introdução dela na cabeça, dentro do cilindro, porque ela tem menos tolerância. E essa tolerância, porque ela é feita por CNC, é computadorizado o processo, ele não tem margem de erro. Eles fazem conforme a especificação da TM. Vamos repetir o teste. Observem. Observe agora, olha, o pistão. O pistão passou a janela aqui, aumentou a pressão interna, ele já vai segurar. Observem que mesmo aplicando bastante força, ele não sai. Aqui ele trabalha normal, tampou lá, aplicou bastante força, ele não sai, tá ok? Dá para sentir o pistão, o ar tentando empurrar o pistão no sentido contrário, tá bom? Então, aqui a vedação está perfeita. Ó, observe que ele tampou aqui, o pistão não vai mais, ó. Tá, estampou, ele passa direto. Tampou, ele não passa mais, tá bom? Bom, então aqui a vedação está ok. Você, quando vai fazer o teste dessa forma aqui, você consegue ouvir o ar escapando ou aqui na cabeça do cilindro ou na cabeça de pistão. Você escuta o ar saindo, fazendo aquele barulho, aquele chiado típico de quando está acontecendo algum tipo de vazamento. E aí você consegue identificar qual peça que está com problema. Se for no cilindro, se for na cabeça do cilindro, passa o veda-rosca. Se for aqui, faça a dilatação do anel de vedação, conforme eu ensinei anteriormente. Tá, agora nós vamos testar se o conjunto aqui não está vazando. Nós vamos testar o nozzle. Para testar o nozzle, instale o nozzle perfeitamente, corretamente. Instale o tappet plate. Projete o tappet plate para frente. Não faça com ele assim, porque quando ocorre o disparo, a posição do tappet plate é essa daqui. Ele está à frente. Ele está à frente. Ele tem que ocorrer com o tappet plate à frente, tá ok? Então, se ele ocorresse assim, o ar vazaria aqui, porque o nozzle não alcançou o bucking lá fora, lá dentro do hop-up, tá bom? Então, ele funciona dessa forma. Segure o tappet plate na posição que seria o original. Vou segurar dessa forma aqui, ficar mais firme. Tape o nozzle e simule. Observe que agora, mais uma vez o pistão voltou a entrar. É possível ouvir o ar saindo pelo nozzle, tá ok? Não tem anel de vedação, o que você vai fazer? Compre outro. Não esquece, mede, para conferir o tamanho certinho, compre outro. Chegou outro novo, com anel de vedação, refaça o teste. A mesma coisa. Ó, observe aqui agora, mais uma vez, o pistão não vai para frente. O pistão não vai para frente. Ou seja, o que isso indica? Indica que o nozzle não está vazando, a cabeça de cilindro não está vazando e a cabeça de pistão não está vazando. Bom, basicamente esse é o teste. Essas são as peças que envolvem o processo. Não se esqueça de lubrificar. Não é preciso lubrificar com grande quantidade de nozzle, tá? Nozzle aqui você pode passar no bocal, aqui você pode passar uma película bem fina de graxa, ou talvez nem aplicar, aplica um óleo de silicone, uma gotinha só, porque como eu disse para vocês, ele não deve contaminar a câmara de hop-up. A lubrificação, no vídeo sobre lubrificação eu falei para vocês que a graxa não pode parar lá dentro do hop-up, tá ok? Nem mesmo o óleo. Então, esses são os serviços que podem ser feitos. Essas são as peças que envolvem. É um serviço simples. Não é difícil. Tem peça que não precisa trocar. Tem peça que vai exigir a troca. Tem peça original que consegue excelente vedação. Tem peça original que não vale nada. Como eu citei para vocês, esse pistão e cabeça de pistão da Jingong são de péssima qualidade. Então, esse é o vídeo que eu tinha para deixar para vocês. Sei que ficou até meio comprido, não tinha intenção de ficar tão grande o vídeo.
mas eu resolvi passar peça por peça e explicar cada uma. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, pode compartilhar, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais aí também, se vocês quiserem. Se passou alguma coisa batido, se de repente eu esqueci de falar alguma coisa, vocês viram que eu pisei na bola aí, por gentileza, puxa minha orelha aí nos comentários. Ou se de repente vocês têm alguma contribuição, por gentileza, faça perguntas, tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.